Olá, aluninho, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de gramática. Essa é a sexta aula do nosso curso de Basic Grammar, que é a gramática básica de inglês. E hoje chegou a hora da gente falar sobre Simple Present or Present Simple. Aluninho, eu sei que às vezes fica até chato de tanto que você tem que aprender tempo verbal em inglês, mas segura as pontas porque tem muita coisa muito interessante depois que vocês dominarem esse conteúdo. É um conteúdo que a gente fala muito a respeito justamente porque os alunos demoram muito para aprender a importância de finalmente colocar um S e pronunciar o S no finalzinho do verbo, por exemplo, para he, she, it. Ou quando a gente precisa colocar o verbo na negativa, que não é só usar o not, a gente precisa colocar um auxiliar ali. Então, a aulinha de hoje se você já é um aluno um pouquinho mais experiente em inglês, você vai achar um pouco chata essa aula, mas talvez ela sirva para tampar alguns gaps que você talvez tenha. Vamos lá, deixa eu pegar o meu papelzinho. Basic Grammar. Hoje a gente vai falar sobre Present Simple. Deixa eu ver se vocês estão enxergando. Present Simple. A primeira coisa que vocês precisam entender é quando é que a gente usa, teacher, o Present Simple. For periodic events. Guys, todo evento periódico, todo evento que se repete, ele é descrito no presente com o present simple. Periodic events. Quando eu falo de periodic events, você tem que ficar atento a alguns advérbios de frequência. Adverbs of frequency. Porque eles são muito usados como present simple. Quem são eles? Começando ali com uma repetição muito grande de eventos, que é o sempre, always. Então, se eu sempre faço alguma coisa, vou desenhar uma linha do tempo para você entender isso melhor. Se eu faço uma coisa sempre, a gente vai ter que entender que esse sempre envolve o passado, envolve o presente, envolve o futuro, né? Tipo assim, eu sempre durmo. Então, eu dormia ontem, antes de ontem, eu durmo hoje, vou dormir amanhã. Eu sempre durmo. É um evento que se repete. Com quanto de frequência? Sempre. Mas a gente tem eventos que se repetem menos. Então a gente tem usually, for example, usually, que é geralmente. Juntinho aqui a gente tem o often. Often. Em alguns lugares a gente pronuncia o T, often, mas majoritariamente nos Estados Unidos não, often. Geralmente. A gente pode ter sometimes. Sometimes, às vezes, sometimes. A gente pode ter uma coisa que se repete menos do que às vezes. Vamos dizer uma coisa que se repete quase nunca. Hardly ever. Hardly ever. Esses caras são todos advérbios de frequência. Eles mostram pra gente qual que é a repetição desse evento. Sempre, geralmente, às vezes, quase nunca. Seldom, raramente, seldom, raramente. E aí a gente tem never, é um evento que nunca se repete, é uma repetição nula, ela nunca se repete, ela nunca acontece. So, always, usually, often, sometimes, hardly ever, seldom, never. Isso é muito interessante para a gente conseguir realmente visualizar que é um evento que tem uma repetição. Por ser um evento que se repete, a gente caracteriza o present simple como tempo verbal que ou que fala sobre uma rotina. A routine in the present. Ou um hábito, a habit. Ou um fato, uma coisa que é sempre verdade. Fact. Ok? Entendido isso, entendido que nós temos advérbios de frequência, que nós usamos o present simple para falar desses eventos que acontecem sempre, repetidamente, como uma rotina no presente, a gente vai precisar conhecer alguns verbos, né, aluninho? Porque não adianta nada falar da regra do verbo se você não conhece os verbos, e eu vou deixar alguns verbinhos aqui com vocês hoje. Verbinhos que talvez a gente já tenha até trabalhado, porque a gente já falou sobre o present continuous, que a gente colocava ing no verbo, então você já conhece alguns verbos. Vamos só revisar alguns verbos e talvez apresentar verbos novos. Primeiro, read. Read. Ler. Bem tranquilo, né, aluninho? Read.
Deixa eu pegar uma outra cor. Read, ler. Like, gostar. Work, trabalhar. Live, viver. Watch, assistir. Watch. Do, fazer. Have, ter. Speak, falar. Pass, passar. Pass. Study, estudar. Study. Finish, terminar. Finish. Finish. Try, tentar. Try. Go, ir. Go. Go. Watch, tá aqui, já coloquei. Start. Start. Começar. Cost. O verbo custar. Cost. Eat. Comer. Eat. Play. Jogar. Brincar. Play. Boil. Ferver. Ferver. Boil. Close. Contrário de open, né? Fechar. Close. Meet. Encontrar. Conhecer. Open. Abrir. Open. Sleep. Dormir. Sleep. Teach. Ensinar. Teach. Wash. Lavar. Cuidado, aluninho, para você não confundir watch, cha-che-chi, cho-chu, watch, com wash. Lavar. Wash. Cha-che-chi, cha-che-chi. Watch. Wash. Arrive. Chegar. Arrive. Enjoy. Enjoy. Gostar. Curtir alguma coisa. Forget. Esquecer alguma coisa. Wear. Wear. Vestir. Usar no corpo. And drink. Alguns verbinhos, provavelmente você já conhece alguns deles, ou talvez todos eles, mas é sempre bom a gente recapitular. Cuidado com a pronúncia, aluninho. Vamos repetir todos eles comigo. Drink. Wear. Forget. Enjoy. Arrive. Wash. Teach. Sleep. Open. Meet. Close. Boil. Não sei se você está conseguindo enxergar direito esse verbo, aluninho. Vou colocar ele aqui. Boil. Boil. Ferver. Play. Eat. Cost. Start. Go. Try. Finish. Study. Pass. Speak. Have. Do. Watch. Live. Work. Like. Read. Muito bem, alguns verbinhos aí para serem usados no present simple. Vamos adiantar então um pouquinho agora. Esses verbinhos que eu acabei de colocar na lousa, aluninho, vocês perceberam que eu não estava dizendo, por exemplo, durmo, abro, finalizamos, assistimos ou começaram. Eu não estava conjugando esses verbos, aluninho. Esses verbos estão aqui numa forma que a gente chama de base form. É a forma básica desse verbo. Se a gente quiser fazer ele ficar literalmente no infinitivo, a gente precisa colocar um to na frente. To sleep. E agora esse verbo, ele é um infinitivo, dormir. Ele não está conjugado. Como título de facilitação, para a gente facilitar a nossa aula, eu vou tirar esse infinitivo e deixar só a forma básica mesmo, sleep. Por quê? O present simple usa essa forma básica que você está vendo aqui, o verbinho sem o to. Só que nem sempre é só a gente colocar o verbo junto com o sujeito. Em alguns casos, sim. Na verdade, na grande maioria dos casos é só colocar o verbo, mas existem algumas particularidades e é sobre elas que eu quero falar. Eu espero que você já tenha anotado essa partezinha aqui, porque eu vou utilizá-la e estou apagando lá.
Então a gente já viu o present simple, a função que ele tem, falar sobre rotinas, falar sobre elementos periódicos, eventos que sempre acontecem. A gente viu alguns verbinhos, vamos para as regrinhas. Primeiro, quando a gente está falando, a gente precisa ou estar afirmando alguma coisa, ou estar negando alguma coisa, ou estar perguntando alguma coisa. A gente usa a linguagem para perguntar, negar e afirmar coisas, certo? Num princípio bem básico. Então a gente vai começar dizendo, então, afirmativa, the affirmative. Como então eu vou afirmar the affirmative? Como é que eu vou afirmar alguma coisa que se repete na minha rotina, que faz parte dos meus hábitos ou que são fatos? A primeira coisa é, aluninho, você vai ter que ter sujeito, né? Subject. Quem é esse cara, o sujeito? Ele vem lá das pessoas do discurso. Você lembra, of course. A gente tem sempre quem fala, quem começa a falar, que é a primeira pessoa, eu, I. A segunda pessoa, a pessoa que ouve, you. A terceira pessoa, aluninho, é o nosso assunto, ele, he, she, ela ou it. Porque o meu assunto, no final das contas, pode ser um homem, eu estou falando do John, por exemplo. Pode ser uma mulher, a Mary, mas eu posso estar falando do clima, por exemplo, da árvore, da planta, do livro, que não são pessoas e não tem sexo, gênero definido. Então a gente vai usar só it, certo? Isso daqui no singular. No plural, tudo se repete, né? Primeira pessoa. Só que agora o I vira we, o you continua you, a gente já sabe que o you pode ser tanto você quanto vocês. E aí a gente tem a terceira, the third rule. E a terceira é muito gostoso, né? Porque no singular a gente precisa saber se é um homem para usar he, se é mulher para usar she ou se é um objeto para usar it. No plural, não importa, é sempre they. Se forem dois homens, duas mulheres, dois animais, ou um conjunto de homens, mulheres e animais, é sempre eles, they, ok? Beleza, então o meu sujeito é sempre um desses caras aqui, ou alguma coisa que tem o mesmo valor que esses caras. Porque, por exemplo, a gente sabe que pronome é aquilo que vem substituindo um substantivo, substituindo um nome. Então, ao invés de dizer ele, eu posso colocar um nome de alguém aqui, né? O João, o John. No lugar de ela, eu posso colocar Mary, eles têm o mesmo valor, porque o pronome vem no lugar do nome. Eu quero falar, então, sei lá, os meus pais, my parents, são eles, they. Então, tudo que você quiser, ou sobre tudo que você quiser falar, você consegue encaixar em uma dessas pessoas do discurso, ok? Certo. Então, o seu sujeito vai estar intrinsecamente ligado com um desses caras aqui, certo? Vamos deixar aqui, John. Vou colocar só o John. Não vou começar com o John, perdão. Vou começar com eu, I. Logo depois desse sujeito, a gente vai ter, guys, o verbo, a verb. Teacher, como que esse verbo aparece? Esse verbo aparece na forma básica, in the base form, que é exatamente isso aqui, aluninhos. Isso daqui é a forma básica. Lembra que eu te falei? Que é o infinitivo to sleep sem o to. Pronto. Isso daqui é a forma básica. Ok? Depois, todo verbo tem algum complemento. A gente vai completar essa frase, né? Por exemplo, eu não digo só eu durmo. Eu digo, eu durmo tarde, eu durmo cedo, eu durmo com o meu marido, eu durmo... Enfim, o verbo dormir pede um complemento e a gente vai colocar esse complemento aqui. Muito bem, mas com I, como eu disse, é só colocar o verbo. Então vamos pegar algum verbo aqui. Comer. I eat. E um complemento. Pizza. Eu como pizza. Pronto, você está falando de uma rotina, uma rotina que acontece, né? Uma coisa que acontece sempre no seu presente. I eat pizza. Eu como pizza. Lembra dos advérbios que estavam aqui? Se você quiser, entre o sujeito e o verbo, você pode colocá-lo. Então você pode dizer, eu sempre como pizza. I always eat pizza. Você pode dizer, eu raramente como pizza. I seldom eat pizza. Você pode dizer, eu às vezes como pizza. I sometimes eat pizza. Tranquilo, right?
Vamos pegar o you. You, que é a segunda pessoa, ou do singular ou do plural, quem me determina é o contexto. Eu quero dizer que você trabalha muito. You work a lot. Você trabalha muito. Onde eu posso colocar o meu advérbio se eu quiser colocar um advérbio? Aqui, right here. So I could say, you sometimes work a lot. Você às vezes trabalha muito. You always work a lot. Você sempre trabalha muito. You usually work a lot. Você geralmente trabalha muito. Ok? Até agora, vocês perceberam que o verbinho não está sendo alterado. The verb doesn't change. The verb is the verb, just in the base form. Vamos lá, então com o I tá ok, you tá ok, esse you é a mesma coisa. Vamos colocar aqui no plural. Vou dar uma pulada, eu quero pular o número 3. So, I want to say, nós assistimos TV. We, assistir, é o verbo watch. Nós assistimos TV. We watch TV. We watch TV. Posso colocar um advérbio? Claro, meu querido, desde que você coloque entre o sujeito e o verbo, maravilha. Por exemplo, nós nunca assistimos TV. We never watch TV. Ou nós raramente assistimos TV. We seldom watch TV. Nós assistimos TV quase nunca. We hardly ever watch TV. Tranquilo. So, it's okay to. Mas e agora o they? Também, gente, não muda. Verbinho. They. Só para sair um pouco da regra, eu vou colocar um substantivo no lugar do they. Vou colocar meus amigos. Mas meus amigos são eles. Então é a mesma coisa. O mesmo valor gramatical. My friends. Isso daqui é o meu sujeito. Meus amigos jogam futebol. Play soccer. Ok. My friends play soccer. Posso colocar um advérbio? Posso. Onde? Entre o sujeito, my friends, e o verbo, play, here. So I could say, my friends never play soccer, my friends always play soccer, my friends usually play soccer, e o advérbio que você quiser colocar. Ok? Até aqui estava bem fácil, né? Sujeito mais verbo na forma básica. Mas agora tem um probleminha. There is a problem. E eu gosto muito de chamar a atenção dos alunos para o que acontece em português. Aluninho, em português a gente varia o verbo o tempo todo aqui, né? Ó, vamos pegar só o comer. Eu como, você come, nós comemos, meus amigos comem. Um verbo só, ele pode ter 6 variações em língua portuguesa. Até agora, a gente não viu nenhuma variação. Todos os verbos permaneceram os mesmos, não importando qual sujeito eu escolhi. O seguinte, quando você estiver fofocando sobre alguém, por exemplo, talvez seja essa a punição do Richard. Quando você estiver falando de alguém que não é você, mas que é um homem, ou uma mulher, ou um objeto, alguma coisa. Se você estiver falando de uma terceira pessoa, não sou eu, não é você que está me ouvindo, é alguém mais que não está aqui. Ou pode estar aqui também, eu tô só brincando. Mas quando eu quero dizer ele, ela, ou ele, ela, animal, coisas e objetos, aluninho, vai ter uma mudança. Porque aí, o meu sujeito, sendo quem é he, she ou it, quando eu for colocar o meu verbo aqui, algumas coisas podem acontecer. Some things can happen. A primeira coisa mais óbvia que pode acontecer aqui é que esse verbo venha com S. Então a gente precisa colocar S no final do verbo. Ai, teacher, mas isso é um errinho tão bobo, uma coisa tão pequena. Não, aluninho, é uma coisa muito importante. Porque se você não usa o verbo, você não está conjugando. Se você não usa o S, você não está conjugando o verbo. Fica feio. É a mesma coisa que você dizer ele vamos. Ele vamos à padaria. Não, ele vai. Nós vamos, mas ele vai. Eu tenho que mudar o verbo. Em português você muda, porque em inglês você não quer mudar o verbo, aluninho. Ok? That's the idea.
Então, como regra básica, a gente sai colocando S. Tá, então a primeira regra tá fácil, teacher. A segunda regra, ela é chatinha, porque você precisa memorizar algumas letras. Se o meu verbinho terminar em O, em S, SS, SH, CH, X ou Z, eu vou falar em inglês, eu queria que você treinasse seu alfabeto comigo. O, S, double S, dois S's, né? Double S ou SS, SH, CH, X, Z. Se a gente tiver um verbinho que tem essa terminação, aluninho, não dá para colocar só S. A gente tem que colocar ES, ok? S ou ES. Beleza, teacher, é a única regra? Não, não é não. Tem mais. A gente tem uma terceira regrinha. Terceira regra. Acho que você consegue enxergar ainda. Quando o meu verbo termina em Y, a primeira coisa que você vai fazer, aluninho, olhar o que tem antes do Y. Porque se tiver uma vogal antes do Y, tá, tranquilo, de boa. Vai para a primeira regra, coloca o S. Porque tem uma vogal antes do meu Y, e uma vogal é muito importante. Se acaso, antes do meu Y, eu bati o olho e não vi uma vogal, eu vi uma consoante. Agora você vai ter que fazer um trabalhinho aqui, né? Mas é uma coisa bem tranquila, aluninho. Você tira o Y, você acrescenta um I e você acrescenta um ES. Exatamente dessa maneira. I, ES, tchau, Y. Essa é a regrinha. E uma quarta regrinha, mas isso não é nenhuma regra, é uma coisa mais para você memorizar, que é o have. O have não aceita colocar um S no final dele, ele muda para has. Então, tendo isso daqui em mente, você já consegue se comunicar bem falando sobre as suas rotinas, aluninho. Vamos lá. A gente sabe que para he, she, it, eu preciso mudar o verbo. De uma maneira geral, coloco S. De uma maneira mais específica, se o meu verbo tiver uma terminação linda como essa, eu preciso colocar ES. Se o meu verbo terminar em Y e antes do Y tiver uma vogal, a gente só coloca o S. Lindo! Agora, se antes tiver uma consoante, eu tiro o Y e eu coloco o IS. Ok? Aluninho, isso é uma coisa que você vai ter que memorizar. You have to memorize. Então senta, copia, estuda, faz uns exercíciozinhos, vai te ajudar. O que eu quero fazer com você é, vamos fingir que eu vou colocar todos esses verbos para he, she, it, só pra gente praticar. A gente sabe que se eu for usar I, you, we, you, they, não muda o verbo, então não tem graça. A gente nem precisa praticar com todos eles. Mas quando for he, she, it, essa variação vai acontecer. Então eu vou colocar aqui he, she, it. Quando eu tenho he, she ou it, o que vai acontecer com esses verbinhos? Vou até apagar isso daqui. Vamos lá, o primeiro verbo. Read, reads. Reads. He reads. He reads. Um sonzinho de Z. Reads. Reads. Obviamente, quando a gente estiver falando mais rápido, isso vai ficar muito pequeno, esse Z ou esse S, né? Mas só para você ter uma noção de que aqui você tem uma voz, ou seja, uma letra vozeada, que usa a corda vocal para acontecer, que é o D, D. Então eu vou precisar de um som também com voz, por isso que ele vem com Z. Reads. Percebe que o meet já não tem isso. Porque no eu não tenho voz, eu não estou trabalhando com as cordas vocais. É só o som do ar passando pela minha garganta. Ou, na verdade, Então, quando eu coloco um S aqui, o som vai ficar muito de S mesmo. Meets. He meets. But he reads. Ok? Tendo isso em mente, vamos lá. Like. Likes. Work. Works. Live. Lives. So he lives. He works. He likes. He reads. Watch. Terminou em CH, aluninho. Mas você sabe, né? Tá com a colinha aqui do lado.
Quando termina em CH, eu acrescento ES, watches. E a pronunciazinha aqui vai ficar assim, ó. Is, watches, watches. Ok? Do, terminou em O, does, ES. Have muda totalmente, vira has. Speaks. Opa, pass, terminou em dois S's. Dois S's, ES. Passes. She, study. Opa, study, qual que é a minha análise? Olho se antes eu tenho uma consoante ou uma vogal. Nesse caso, a gente tem uma consoante. Então, tchau, Y, I, E, S. Studies. Studies. Finish. SH, gente. SH. ES. Finishes. Try, tentar. Mesma coisa. Before it, there's a consonant. So, by Y, tries. Tries. Go. Termina em O. Goes. Starts. Costs. Eats. Oops, it finishes in Y, but before there's a vowel. So, let Y alone. Deixa o Y em paz aqui. Porque antes dele tem uma vogal, aluninho. Se tiver vogal, deixa o Y em paz. Closes, meets, opens, sleeps. Ops, CH, agora você já sabe, né? Não precisa nem olhar na colinha. CH-ES. Wash, SH-ES. Arrives, enjoys. Opa, what about here? What we need to do? Look at the previous letter. If this is a vowel, leave Y alone and add letter S at the end. Enjoys. Forgets, wears, drinks, boils. E assim a gente já conseguiu fazer a conjugaçãozinha. Aluno, muito facinho, né, aluninho? Mel na chupeta, bem tranquilo. Isso daqui foi a primeira aula sobre o Present Simple. A gente viu a afirmativa, nós ainda vamos ver a pergunta e a negativa, tá bom? Fica comigo, não perca o próximo vídeo. E pega o livrinho de Grammar e faz essas suas atividades, porque você não vai aprender só assistindo esses videozinhos, ok? Bye for now!